Bom dia, irmãos. Estamos em novembro, né? O tempo está passando rápido. A obreira Beth, ela comentou que nós finalizamos hoje, essa semana, esse feriado que nós chamamos feriado de finados. E na nossa cultura evangélica, nós não temos muito hábito de lidar com essa coisa do feriado de finados, né? Quer dizer, nós curtimos o feriado. Ou alguém não tira feriado porque não curte muito negócio de finados? Feriado é bem-vindo, né? É que nem 12 de outubro. Nós não temos nada a ver com a coisa, mas para nós é feriado, né? Eu queria falar algumas coisas hoje sobre essa coisa que nós não gostamos de conversar, que é a morte. Alguém gosta de conversar sobre a morte? Eu não gosto. Se você gostar, pode conversar. Muitos cristãos têm dificuldade, principalmente os evangélicos, de lidar com a cultura de celebração com relação a um Dia dos Mortos. Nós que somos descendentes de japoneses, como o Edson diz, a cultura japonesa lida com uma outra forma. O feriado que eles têm de Dia dos Mortos, o feriado de Obon, é uma outra data, não é a mesma data que a nossa, é uma data em que se reserva um tempo e eles lidam de modo diferente com isso. E ao nos convertermos, nós deixamos muitas coisas na maneira de pensar, porque nós temos uma outra perspectiva acerca da morte, o que é importante. Por outro lado, nós corremos o risco de abandonar alguns valores que são da palavra de Deus, porque nós achamos que somos da cultura. Por exemplo, eu já vi pessoas criticarem outras pessoas porque querem ir no cemitério no dia de finados. Há algum problema nisso? Não vejo nenhum problema. Depende do que você vai fazer lá. Se você vai porque a memória daquela pessoa e a pessoa foi importante para você e você quer ter um tempo de novamente estar voltando seu coração para Deus e agradecer pelo período de convívio que você teve com ela, na esperança de que um dia nós estaremos juntos no céu, amém. É como você ir lá e fazer um culto de louvor ao Senhor, no seu silêncio, no seu momento de introspecção, relembrar. Isso não há problema nenhum. E nós deveríamos ter mais o hábito de relembrarmos e manter na nossa memória as lembranças que nós temos das pessoas que nos deixaram. Às vezes são nossos pais, às vezes são os familiares mais próximos. Eu não tenho esse hábito. Eu gosto de lembrar quando eu tenho vontade de lembrar. Mas eu também não acho que seja inadequado se você tem esse hábito. Mas saiba de uma coisa, querido. Não está mais lá a pessoa. Está o corpo. E o que sobrou dele. Porque a alma, o espírito está diante do Pai. E como nós devemos encarar esse negócio da morte, que não é uma coisa muito legal, né? Uma vez perguntaram ao pastor Hitoshi Watanabe o seguinte: para onde caminha a mocidade? Eu tenho até vou falar um negócio aqui que os mais novinhos não conhecem. Eu tenho um cassete gravado dessa conversa com ele. E ele diz o seguinte: a mocidade caminha para a velhice e para a morte. Aí, a gente está entrevistando, não entendemos, né? Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Ele diz: existe uma tendência crescente de nós querermos tornar
os nossos jovens cada vez mais velhos. Queremos que eles amadureçam antes da hora. Nós queremos que eles sejam como a gente é depois de termos passado por aquilo. Esquecemos que nós fomos jovens um dia. Eles precisam ter liberdade para serem jovens, para aventurar, para arriscar, para pensar, para voar os seus sonhos, para depois se estabilizar, definir rumos, fazer escolhas. Se nós tolimos, ele dizia isso, dos jovens, nós estamos tornando eles cada vez mais velhos. Se nós queremos que eles sejam quadrados, encaixados, hoje a linguagem é na caixinha, nós estamos deixando eles menos jovens. E uma coisa mais certa na vida, querida, é que um dia nós morreremos, não é isso? Diz os ditados populares, que a única certeza que todos nós temos na vida é que um dia nós morreremos. Ou que alguém julga ser imortal, do ponto de vista físico? Ninguém. A minha carcaça me diz a cada dia que eu estou um pouco mais velho. Ontem fiz um bate-volta para um casamento, 240 quilômetros de São Paulo. E a hora que eu voltei, eu falei, não, estou de boas nada. Estava moído, cansado, espatifei na cama. E não faz nada, só vai, dirige e volta, né? E come um monte de comida gostosa. Né? Que sinal isso está me dizendo? Está me dizendo que eu já não sou mais tão novo como eu achava que eu era, ou que eu já fui. Nós vamos envelhecendo, isso faz parte da vida. Mas como nós podemos olhar a morte do ponto de vista da Bíblia? Porque a Bíblia fala sobre a morte. E nós vamos nos surpreender que a Bíblia fala muitas coisas. A palavra morte aparece muitas e muitas vezes na Bíblia em vários e vários aspectos. A primeira delas, que é a clássica que nós temos que entender, é que a Bíblia chama de morte a ausência de relacionamento com Deus, ou a morte espiritual. Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos 5, 12, e depois na sequência capítulo 6, verso 23, Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois, capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versos iniciais, o apóstolo Paulo descreve o estado daquele que está sem Deus. Ele diz, está morto em vossos pecados e delitos. Ele repete isso. Significa que por causa do pecado nós estamos separados de Deus. Nós continuamos com as nossas funções vitais. Nós respiramos, nós falamos, nós conversamos, nós podemos jogar basquete, fazer um monte de coisa. Mas se nós não temos relacionamento com Deus, a Bíblia diz, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não temos acesso a experimentar as coisas de Deus. Então Deus não se faz nada pelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Não, Ele já fez uma coisa mais importante. Ele já deu o seu Filho por elas. E muitas vezes Deus responde orações e pedidos de pessoas que não o conhecem pessoalmente, para manifestar a elas a realidade de que Ele é Deus. Estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, essa pessoa passou uma série de problemas, e nessa oportunidade eu peguei e falei, é uma oportunidade de eu tentar mostrar para ela que Deus é real, mais do que ela imagina. E à medida que Deus foi respondendo e fazendo pequenos e grandes milagres na vida dela, então eu disse para ela, na última conversa, você percebeu que Deus está te mostrando? Que Ele é vivo e Ele responde, mesmo que você não queira saber dEle. Deus responde às orações, mas não significa que a pessoa está bem. Bom, se Deus me responde, para que eu vou me relacionar com Ele nesse sentido?
resultado da morte espiritual, do pecado é a morte espiritual, separação com Deus, mas aquele que crê tem a vida eterna. Então essa é a primeira coisa que a Bíblia coloca sobre a morte. Então está cheio de pessoas, eu nunca assisti, não sei se eu vou curtir, né? Mas eu gosto da ideia desse negócio de Walking Dead, né? Para mim a cabeça, esse negócio de morto-vivo é esquisito, né? Esse seriado que tem um monte de gente que curte, mas eu nunca assisti, nunca me chamou a atenção. Pode ser que eu assistindo até ache interessante, mas nunca tive assim o gosto suficiente para clicar e assistir um negócio desse. Mas a teoria da coisa é muito interessante, né? É mortos-vivos. E aquele que não tem Jesus, ele é um walking dead, ele é algo morto-vivo, ele é alguém que está andando, mas está morto. Não tem relação com Deus. E há uma multidão de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para que venham a ter vida. Essa é a situação, infelizmente, às vezes nós esquecemos. A segunda coisa é a morte como nós entendemos de um modo geral. A ausência de relacionamento com a vida fisiologicamente falando, é a morte física. Hebreus 9, 27 diz que ao homem foi dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. O homem, devido ao problema do pecado, entrou à morte. Adão não era para morrer, nem Eva, mas devido ao pecado entrou à morte, não só da separação de Deus, mas passou a ter essa perspectiva. E Gênesis 3,19 diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. O nosso corpo físico, ele tem prazo de validade, e cada vez mais, com as questões que vão acontecendo da vida, as coisas da modernidade, as pesquisas, a medicina, os remédios, eu tomo uma quantidade grande de remédio. Cada vez que eu vou na minha médica e os exames estão melhores, eu falo assim para ela: pode diminuir algum? E um dia ela percebeu que eu estava meio psicótico com esse negócio de muito remédio, né? E um dia ela falou assim para mim: você deve agradecer porque existem essas bolinhas aí. Porque se elas não existissem, provavelmente você estava morto. E eu nunca mais reclamei de tomar remédio. Também não cheguei para ele e disse assim: tem mais algumzinho aí para mim? Não. Mas com a modernidade, nós estamos vivendo mais. E hoje a discussão entre os meios que discutem a perspectiva de vida, a discussão que estão se trabalhando, não é mais que o ser humano vai ultrapassar a média de vida de 100 anos, mas é como ajudar e trabalhar as condições que as pessoas vivam mais, mas tenham qualidade de vida. Esse que é o problema. Viver bastante significa uma série de consequências. Como a sociedade vai lidar com as pessoas que vivem mais? Como nós vamos lidar? Hoje a classificação de terceira idade é a partir de 60 anos. Se a média das pessoas vai ultrapassar 100 anos, essa categorização vai mudar. As leis trabalhistas vão mudar. A perspectiva de vida vai mudar. Mas se nós não mudarmos a maneira como nós lidamos socialmente, nós vamos ter um monte de pessoas depressivas, com problemas e sofrendo. Porque para muitos, viver mais significa sofrer mais. Se não houver a perspectiva de qualidade de vida e uma discussão do que nós podemos trabalhar para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Mas a parte disso, a morte é certa. A Bíblia diz que Deus determinou que assim fosse, que daria um prazo, o homem, o ser humano morreria. E essa é uma coisa difícil de nós lidarmos. Todos nós sofremos com isso. Não porque não saibamos sobre a morte, mas é porque nós queremos que as pessoas que nós amamos estejam sempre com a gente. Nós queremos.
eternizar as pessoas. Queremos estar ao lado dela. Não que a morte não seja uma realidade que nós admitamos ou não. A terceira coisa, que é uma outra coisa que eu estou colocando, é a morte como ausência de relacionamentos, uma morte social, emocional. Mas tem isso? Eu acho que tem muitas pessoas. Marcos capítulo 5, verso 1 até 15 fala, não vamos ler, fala do endemoniado gadareno, que por conta de estar sobre o domínio do diabo, eles amarravam ele correntes, ele rebentava as correntes, fazia um monte de coisa, ninguém segurava, e ele vivia nos cemitérios e perambulava a noite toda, ele não tinha relacionamentos. Mas a Bíblia também fala em Gênesis capítulo 19, no verso 30 especificamente, após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló vai caminhando, e a mulher de Ló, a passagem vocês conhecem, ela olha para trás, vira uma estátua, Ló fica com as suas duas filhas, e ele tem medo do que estava acontecendo, e ele deixa de morar naquelas planícies de Zorar, e ele sobe para a montanha, e ele passa a habitar na caverna. E diz claramente que ele foi para uma caverna nas montanhas, pois tinha medo de permanecer naquele local. Sabe, esse versículo é emblemático, porque há muitas pessoas que entram numa caverna de relacionamentos, não se relacionam, não procuram convívio social, porque têm medo. E hoje essa coisa, devido ao mundo digital, existe uma infinidade muito grande de pessoas que não conseguem mais estabelecer relacionamentos físicos reais. Mas eu tenho um monte de amigos que eu jogo com eles a noite inteira, mas não sabem quem são, nunca se conversaram pessoalmente, não têm amizade. E algumas vezes são pessoas normais que têm convívios. Estava conversando com uma pessoa que uma época que o pessoal aqui da igreja de jovens tinha um joguinho que eles jogavam, eles criaram um grupo e começaram a entrar gente de outras igrejas. E eles conheciam, eu conheço as pessoas pelos codinomes, que eram os apelidos dos meninos aqui da igreja. Mas eles falaram, mas nós nunca vimos eles, nós nunca tivemos um momento de conversar pessoalmente. Esses que eu estou fazendo referência como ilustração, eles tinham uma vida social, estava normal. Mas há uma quantidade muito grande de pessoas que estão aprisionados emocionalmente, que se recusam a se relacionar, que vivem literalmente, como o cantor popular diz, vida de gado. Come, se dorme e está caminhando para a morte. E essas pessoas estão mortas socialmente, emocionalmente, não têm relação. E olha, vou falar uma palavra que talvez assuste muitos de nós. A gente pode pensar, essas são as pessoas que não têm Deus. Engano, queridos. A quantidade enorme. Essa estatística que eu vou fazer referência, não sei se é uma estatística real, mas há muitos anos atrás, é muito ano, né? Porque quando eu estudava teologia em Londrina, um dos nossos professores, que era um pastor e era psicólogo, ele era capelão de uma clínica ligada ao Hospital Evangélico de Londrina, talvez por ser uma clínica evangélica, esse número era assim, ele dizia que mais de 50% das pessoas que estavam ali eram de famílias evangélicas ou ex-evangélicos. Interessante, né? Como pode? Esse número, mais de 50% de pessoas que estão numa clínica para pessoas que estão com distúrbios psíquicos, psicológicos, serem evangélicos. Estranho, me soa estranho esse número. Não é contrassenso, não deveria ser assim. Nós temos a vida é abundante, portanto, não temos problema com esse negócio. A realidade não é bem essa. Porque em algum momento, sem nós percebermos, nós podemos tornar a fé uma maneira de oprimir pessoas e levamos a pessoas a terem dualidades na maneira de pensar, porque elas têm conflitos reais por exemplo, com a sexualidade dela, com a pressão que ela recebe fora.
E ao invés de sermos um ambiente acolhedor, que ajudamos a lidar com essas coisas e enfrentar sadiamente, nós corremos o risco de nos tornarmos agente de opressão na vida dessas pessoas e cobrar, ao invés de abraçar e acolher e ajudá-las a enfrentar e a superar esses momentos. Existe essa questão da morte social, emocional, que pode nos afetar. E quarta coisa, existem outras coisas que eu queria colocar, é um aspecto que nós temos que praticar, nós temos que morrer. A Bíblia diz que nós temos que morrer no sentido de ausência de relacionamento com o pecado, morte para a carne. Romanos capítulo 6, Paulo diz claramente que nós devemos estar mortos para os pecados. E aqui não diz só o pecado XYZ, mas mortos para com a nossa tendência humana de pecar. Você notou que em alguns lugares da Bíblia ela usa a palavra pecado no singular, e alguns lugares usam os pecados, né? Quando ela faz referência à palavra pecado no singular, provavelmente está fazendo referência à nossa natureza pecaminosa, à nossa carnalidade. Quando usa pecados no plural, provavelmente está se referindo a alguma manifestação pecaminosa dessa natureza carnal. Nós temos uma lista de coisas que nós achamos que são pecados, e às vezes nós falamos, isso é o pecado. Mas na verdade, cada um de nós tem a nossa lista particular que devemos saber lidar e enfrentar. Mas Romanos 6, versículo 2 diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Considerai mortos para o pecado, para a sua natureza pecaminosa. Mas isso, às vezes, se manifesta na minha e na sua vida em áreas específicas, num determinado pecado ou numa lista de pecados que nós temos que lidar. Eu tenho que morrer para alguns pecados que eu sei que eu tenho dificuldade de lidar com eles. E aí, cada um de nós temos que aprender. Precisamos fazer morrer a cada dia, momento a momento, a nossa natureza carnal, porque nós temos que lidar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a carne milita com o espírito. E se nós não admitimos que nós temos essa luta, nós já perdemos, a carne já nos dominou. De tempo em tempos, na questão do acompanhamento pastoral, a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa diz assim: pastor, eu preciso de ajuda porque eu estou tendo muita luta, está sendo difícil eu lidar com alguma área X na minha vida. E eu disse: legal, significa que você está vivo espiritualmente. A pessoa olha para mim: nossa, eu pensei que eu estava mal, porque eu acho que tem gente que já não tem mais problema com isso. Eu disse para ela: você é que está vivo, quem acha que não tem problema, já foi dominado faz tempo, e não está mais percebendo que os pecados estão dominando a sua vida. Mas se você sente que você tem luta, que esse negócio está te aborrecendo, que ele está pegando no teu pé, que você tem que vigiar, se você bobear ele vai te derrubar, que você vai com cautela, que você se previne, que você lida com esse negócio, que todo dia você diz: Senhor, faz morrer isso em mim, Senhor, tira esse desejo de mim, me dá força para vencer, porque esse negócio está pegando no meu pé. Se você tem isso, querido, é porque você está na luta. Você está fazendo morrer. O dia que você diz assim: isso aqui não me afeta mais não, ele está quietinho aqui no teu canto, faz-se de morto, e quando você menos espera, ele te dá rasteira. O diabo é um inimigo sarcástico, porque quando nós achamos que derrotamos ele, ele fica lá de galinha morta, e quando você vira as costas, ele já está te atacando de novo. E às vezes ele te ataca naquilo que é o nosso fraco: soberba. Você é forte, cara, não tem mais problema. Você pode navegar em que você quiser na internet, que você é um cara forte, você não vai fazer besteira nenhuma. Você pode olhar isso aí, não vai te fazer nada não. Você é muito forte, você já venceu isso faz tempo. Você tira de letra esse negócio, pode ler qualquer porcaria que você quiser, que você é um cara forte. Aí você sente
Não, eu sou bom mesmo, eu dou conta disso, isso não me afeta mais. E sem você perceber, eu sempre uso essa figura, é que é a infiltração de água. Ela vai entrando devagarinho, devagarinho. E a hora que você percebe, está caindo um bloco de parede. E a hora que você percebe, a estrutura está comprometida. E quando você menos percebe, a parede cai. Ninguém cai de repente. As pessoas que caem lá para trás começaram a lidar com esse negócio sem fazer morrer. Começaram a deixar quietinho no canto. É assim que o diabo trabalha. É assim que ele faz. Ele leva a gente a isso. Por isso nós temos que fazer morrer todos os dias, ter consciência disso. Tem outras perspectivas da morte? Bem, aqui nós vimos que a morte, ela é a morte espiritual, a separação das pessoas que não têm Deus com Deus, e assim estávamos nós. A morte física, a ausência da vida, quando nós chegaremos um dia, as nossas funções vitais vão parar, nós vamos morrer. É assim que está determinado. Uma ausência de relacionamentos, uma morte social, as pessoas não se relacionam, vivem clausuradas em si mesmas. Isso não significa que estão trancadas dentro de um quarto, isso é um extremo. Mas há pessoas que estão, levantam, vão, trabalham, voltam, mas não têm relacionamentos, vivem enclausuradas, vivem cavernadas num universo pessoal que ninguém penetra. E também nós vimos que a morte, que essa morte é positiva, nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal. Temos que estar mortos para o pecado. Mas essa conversa de morte é muito chata. Eu pensei várias vezes, esse negócio de morte não é uma coisa boa para conversar. Não é uma coisa boa. Eu não gosto de lembrar desse negócio porque me faz lembrar de coisas tristes. Mas a Bíblia fala também em quantidade muito, mas muito maior. Quando ela fala da morte, ela fala da vida. Porque só existe morte porque existe vida. Se não existisse vida, não precisaríamos falar de morte. E o Deus nos chama numa perspectiva da vida e não da morte. João capítulo 10, verso 10, é um versículo que vocês já devem ter decorado, se não decorem. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele inicia o versículo dizendo que o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida não é só na eternidade, ela começa aqui. O Senhor já diz que nós temos vida, o Senhor nos chamou para a vida. A proposta de Deus para nós é uma proposta de nós vivermos a vida, e a vida em abundância. E esse é o convite de Deus para nós, que nós vivamos a vida como Ele quer que a gente viva. 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Significa o seguinte, que diz aquilo que é mais cruel para nós. Um dia ela vai ser destruída. E diz mais: tragada será a morte. Por quem? Pela vida. Porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Lá no Apocalipse, capítulo 20, quando fala das coisas dos finais dos tempos, fala que vai acontecer tal, e vai acontecer o que ele chama de primeira ressurreição, em que aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, terão os corpos transformados, e nós reinaremos 1000 anos com o Senhor. Se 1000 anos correntes, ou uma forma figurada de dizer, não há como afirmarmos, mas eu não tenho motivo para entender que não serão 1000 anos. Não vejo problema de acreditar literalmente, mas também não vejo problema de achar que é uma ideia não numérica, mas é uma forma de dizer. Mas o fato é que a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão os corpos transformados. E ele fala uma outra coisa: bem-aventurado
os que participam da primeira ressurreição. E na sequência, no capítulo 20, verso 6, ele fala que estes não passarão pela segunda morte. Que segunda morte é essa? Será o juízo final, quando se definirá quem estará a eternidade com Deus e quem não estará a eternidade com Deus. Nosso espírito, ele é eterno. Ele é criado à imagem e à semelhança de Deus, portanto, ele é eterno. A eternidade, para nós, ela tem dois caminhos. Ou passamos ela com Deus, ou vamos ser lançados na figura que fala do lago que arde em fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos caídos. Essa é a segunda morte, quando separados definitivamente de Deus. Mas bem-aventurado somos nós que participarmos da primeira ressurreição. Por isso, o último inimigo a ser destruído será a morte, porque a morte não terá mais domínio sobre o nosso corpo físico, nós seremos transformados. Você perdeu alguém que você ama? Você enfrentou lutas? Dói no teu coração? No meu ainda dói. E de vez em quando eu tenho a leve sensação, ou eu penso desse jeito, que me dói, mas eu penso assim, é como se é uma pessoa que há muito tempo eu não estou vendo. Eu tenho saudade de ver, mas eu sei que em algum momento eu vou encontrar de novo. É um sentimento diferente. Algumas pessoas, você não sente falta? Eu sinto falta. Na nossa família nós não temos os pais dos dois lados. Eu não tenho meus pais, Liana não tem os pais dela. E o período que nós tivemos era um período de ir com os filhos, passar um tempo na casa dos avós e curtir, e bem precocemente eles perderam isso, eles não têm mais isso. E de vez em quando a gente pensa assim, bom tempo que a gente ia, ficava, curtia as mordomias da casa da vovó, né? Aí chegava lá o filho querido, a vovó fazia a comida preferida do filho, ia na casa da sogra, a sogra fazia a comida preferida do genro, né? Era uma mordomia. Não tem mais, nos dói, lógico, não só por isso, mas de poder curtir e estar juntos. Mas parece que é uma coisa assim, uau, um dia nós vamos estar juntos na eternidade. Então, parece que é como alguém que a gente não vê muitos anos e não consegue mais conversar com ele. Mas algum dia nós vamos nos reencontrar, porque o último inimigo a ser destruído será a morte. Por isso o convite de Jesus para nós é um convite sobre a vida, sobre a vida. E o Senhor me chama e te chama para a vida, e não para nos entristecermos e mergulharmos na morte, mas para celebrarmos a vida, porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é assim que nós devemos lidar com esse negócio. A morte é uma realidade, mas a vitória sobre a morte também é uma realidade. Se de fato a morte vai acontecer, a promessa da vida eterna também é real e concreta. Eu quero terminar esse tempo convidando a todos a orarmos agora juntos. Se você tem tido dificuldade de lidar com perdas, se algumas coisas estão difíceis para você, ou a perspectiva da morte te assusta, o convite do Senhor é para nós estarmos celebrando a vida, porque o Senhor veio para nós termos vida e vida em abundância. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir agora pelas pessoas que têm tido dificuldade de lidar com a perda de pessoas. Às vezes já transcorreu um bom tempo, não é com a saudade ou com a dor de não ter a pessoa, não é isso.
Aliás, isso é sadio. Se nós não tivermos isso, significa que a pessoa tinha pouco significado para a gente. Mas se alguma pessoa que tem, talvez, parado, bloqueado, tem tido dificuldade, nessa manhã o Espírito Santo toca. Toca restaurando na perspectiva da vida. Se há pessoas que estão aqui presentes e têm dificuldade de lidar com a perspectiva futura da morte, nessa manhã, toca, Senhor, para que essa pessoa perceba que o convite do Senhor é para a vida e que a morte não é definitiva, mas um dia ela vai ser destruída e estaremos a eternidade com o Senhor. Nós pedimos, Pai, que nos abençoe dessa maneira e que nos ajude a lidar com esse negócio que é tão complicado, que é pensar na morte. Mas nós devemos pensar na vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.